Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde para quem tá entrando. Pessoal, para quem tá entrando, vamos aguardar só um minutinho até que entre. O Instagram vai avisando aqui o pessoal e a gente já entra para fazer o nosso resumo semanal de hoje, tá? Então a gente espera só um minutinho aí até que o pessoal vai entrando. Quem já entrou, se puder me dar um joinha aí se tá conseguindo me ouvir, se o som tá bom, se dá pra ouvir direitinho, me aciona por favor, pra ver se tá tudo certinho. Tá ok? Todo mundo conseguindo ouvir legal? Obrigada, Nanda, obrigada, Deia. A gente vai esperar só mais um minutinho aqui até o pessoal ir entrando, tá bom? O Instagram já vai avisando e a gente vai falar aqui um pouquinho de como foi nossa semana, como que estão as oportunidades, o que vem acontecendo aqui no mercado, essa loucura toda que a gente vem vivendo, né? Então eu já dou início aí com vocês, tá? Só esperar o pessoal entrar aí até que o Instagram acione aí todo mundo e a gente já começa aí nosso resumo, tá bom? Só mais um minutinho, tá, pessoal? Pra quem já entrou, espera só um minutinho, que assim que o pessoal for entrando, a gente já dá início aqui ao nosso resumo, tá bom? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Só mais um pouquinho, a gente já vai dar início aqui no nosso resumo semanal de hoje, tá bom? Boa tarde para quem tá entrando. Boa tarde. Pessoal, vou dar início aqui, tá? Até mesmo em respeito ao pessoal que já entrou, que acompanha aí o nosso resumo semanal. Então eu já vou começar. Eu sou a Aline Molina, sou uma das assessoras aqui da RV4 Investimentos, atuo aqui na RV4 há quase um ano, tá? E eu que vou fazer esse resumo semanal hoje pra gente, nessa semana toda turbulenta, como vem sendo nossas últimas semanas, né? Gente, infelizmente não tá tendo muito pra onde correr, né? Nós estamos tendo que usar de muita estratégia, de muita inteligência, de muita calma, muita tranquilidade pra gente conseguir atuar aqui da melhor forma possível, buscar aí os movimentos mais assertivos de mercado para a gente conseguir trazer uma rentabilidade para a carteira, fugindo de uns riscos expressivos que nós estamos tendo, né? E de uma forma que essa rentabilidade consiga sobrepor ou pelo menos chegar próximo ao que a gente está tendo de inflação que vem cada vez mais alto, né? Então, infelizmente, a gente passou por um ciclo, né? Está passando por um ciclo onde a gente veio aí de uma taxa Selic que era lá nos patamares de 14%, 13% ao ano, 12% ao ano, e aí a gente ficava ali tranquilo naquele CDB que pagava 1% ao mês, poupança pagando 0,5% ao mês, então a gente não tinha que se preocupar com risco. Só que aconteceu que o nosso mercado ele começou a ter essa queda de Selic, e muita gente que não era acostumada com risco, não sabia o que o risco podia trazer, foi ingressando nesse mercado. Então hoje o susto que a gente toma não é porque, nossa, tá demais, nunca aconteceu isso no mercado antes. Não, já aconteceu, já teve movimentos expressivos assim também outras vezes. Só que acontece que a gente não tinha esse costume, né? Muitos clientes que ingressaram na bolsa por conta dessa queda da Selic, que estavam aí com uma taxa Selic a 2% ao ano, né, que é indigesto, não tem como você trabalhar com o seu investimento, né, remunerando ele 2% ao ano, é um patamar muito baixo e que vai fazer com que você perca seu dinheiro ao longo do tempo, porque você não consegue consumir. Então a gente teve que partir para esse movimento de bolsa, teve que ir para esse movimento de risco, porém a gente passa por esses ciclos, que são ciclos mais expressivos no mercado e que a gente tem esse movimento de queda.
O que a gente precisa cuidar nesse momento? A gente precisa cuidar para que a gente esteja numa estratégia compatível com o nosso perfil, que a gente esteja com bons assessores, uma boa assessoria, uma boa estrutura ao nosso redor que nos possibilite driblar o máximo possível as quedas e trazer o máximo possível de rentabilidade dentro de uma forma tática do que os produtos têm a nos trazer hoje. E se for necessário manter no risco que está hoje para que esse próprio risco se recupere, a gente também possa tá alinhado a isso. Então, por isso que no escritório a gente tem a mesa de renda variável, onde os meninos, se tem algum papel que caiu e tem a necessidade de sair, eles acionam a gente, falam, não, esse tem necessidade de sair. Tem papéis que estão em patamares baixos e tá num momento bom de entrada, também vão acionar isso pra gente. Qualquer necessidade de giro da carteira também vai acionar, né? Então, assim, a gente passou no movimento agora de uma queda na semana passada que já vinha expressiva, né? Uma queda que finalizou semana passada 114 mil pontos, fechando uma queda de 2,30 na semana passada. E aí essa semana a gente começou ali com queda, achou que ia melhorar, no meio da semana a bolsa subindo a 117 mil pontos, mas de repente o mercado caiu de novo, né? Teve depreciação no minério de ferro, principalmente de ontem para hoje, né? A gente teve aí um pronunciamento do governo falando que vai aumentar o nosso IOF, né? Vai aumentar aí a cobrança de IOF para as operações de crédito, tanto para PJ quanto para PF. PJ saindo de 1,5% para 2,04%, na PF saindo de 3% para 4%, 4,08%. Então isso impacta forte o nosso mercado. Existe todo aí um estudo de tributação sobre dividendos, então diversos investimentos que a gente tem que não tinham essa tributação antes passam a ter essa tributação. Então tudo isso vem impactando forte no nosso mercado, fazendo com que a gente esteja fechando essa semana agora com a bolsa abaixo de 111 mil pontos, tá? Com uma queda de mais de 2,53% aqui na bolsa essa semana. Toda essa queda expressiva que a gente está tendo é dada todo esse risco fiscal, né? A preocupação com precatórios, todo o risco fiscal que o nosso país está passando. Esse alinhamento no IOF que nós tivemos é para que seja encaminhado para o projeto Bolsa Família. Então a gente vê o governo querendo dar mais incentivo nessa parte de assistencialismo, que por uma parte é importante, mas por outra onera muito os nossos impostos, onera muito o nosso governo. Então a gente pede dinheiro aí para uma parte grande, uma fatia grande que vai para isso, né? Então essa preocupação também com os precatórios é grande, o risco fiscal do país, né? O risco político que a gente vem passando, essa briga toda interna política entre Câmara dos Deputados, Senado, STF, Bolsonaro. Então tudo isso vem impactando fortemente o nosso mercado. Não satisfeito com isso, a gente passou por um processo aí de pandemia nesse ciclo onde a Selic caiu e a gente estava com uma Selic baixa, foi para o risco. No meio desse risco veio a pandemia que impactou todo o nosso processo de consumo, de produção, e tudo isso impactou fortemente aí todo o nosso mercado, né? Então a gente vê hoje aí uma inflação que agora essa semana de 9,68% nos últimos 12 meses. Isso faz com que exista uma preocupação do Banco Central de aumento da Selic, onde o Banco Central, já no relatório Focus dessa semana, já fala de uma Selic que era de 7,58% projetada para 8% no final do ano, né? O mercado, os analistas falam até em mais do que isso, né? A gente viu aí o analista da XP falando em 8,5% para o final desse ano. Então a gente sabe que pode ocorrer aí de voltar próximo aos 2 dígitos essa Selic para o ano que vem, se essa inflação continuar nesses patamares, né? E a gente viu aí o presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falando que vai aumentar essa Selic nos patamares necessários para conter esses índices de inflação, para arrumar essa bagunça toda do mercado. Então a gente entende de fato que tem toda essa necessidade de acompanhar de perto, porque essa inflação impacta bastante no nosso consumo. A gente está com o dólar ficando mais alto também,
faz com que o pouco de produtividade que a gente está tendo aqui no país vá para fora, seja vendido a dólar e não sobre a real, e isso faz com que essa inflação suba mais. Então tudo isso tem que estar no nosso radar, né? Isso tudo vai abrindo oportunidades pra gente em relação à parte de renda fixa, tá? Por quê? Porque aí a gente tem um estresse na curva de juros, onde uma renda fixa, que é para daqui 1 ano, daqui 2 anos, que o mercado entende que daqui 2 anos a Selic vai estar ali no patamar de 9, 9,5%, 10%, então esse CDB ele vai estar te pagando mais do que isso. Então a gente tem que aproveitar essas janelas de entrada de curto prazo de renda fixa, onde a gente está conseguindo aí CDB para 2 anos a 11%, para 4 anos a 12%, então aquele 1% ao mês sem risco tá voltando a ser um cenário possível por conta de toda essa bagunça de mercado que a gente está vivendo. Então, por um lado é ruim, tem a parte que é ruim, mas por outro tem a parte boa também, né? Então, assim, até no próprio risco, hoje a bolsa tá barata, né? Se você vê um patamar que a gente chegou de 120 mil pontos, a bolsa a 111 mil pontos, né? As ações valendo tanto que elas estão valendo hoje, Via Varejo, Petrobras, Vale, com a diminuição que elas tiveram, é um bom momento de entrada, é um bom momento de fazer entradas fracionadas também, porque a gente não sabe qual que é esse fundo, a gente não sabe onde ela vai cair. Então é interessante. E a gente sabe assim, caiu expressivamente. Então tem entradas fracionadas que a gente pode fazer de forma que você compre. Se cair mais, depois você compra mais ainda um pouquinho, e aí vai diminuindo esse preço médio das ações e também vai fazendo com que, se ela chegar lá nesse fundo, você já tá ali posicionado para na hora que ela tiver essa alta, porque são boas empresas e são empresas que a gente sabe que vai se recuperar. Então, tanto para a parte de renda variável, é sim um momento de, mesmo com todas essas quedas, a gente parar e pensar, né, se o produto tá barato, é o momento de comprar esse produto, né? E na parte de renda fixa também é o momento de aproveitar essas taxas pré-fixadas e também já pensar num posicionamento no pós-fixado. Porque se essa Selic está subindo, é um momento de a gente ir atuando com isso para que a gente vá aproveitando essas altas, já esteja posicionado para que a gente volte a ter sem risco também essa parte de rentabilidade. Porque na nossa carteira, ela tem que estar diversificada entre produtos sem riscos, e esse é o momento de aproveitar para isso, e produtos com risco, que também é um momento de a gente fazer entradas fracionadas em relação a isso, tá? O nosso mercado, ele está sofrendo muito também. Quando a gente olha para o mercado internacional, também estão passando por inflação. Praticamente todos os países estão com esse mesmo problema, né? Estados Unidos vai ter uma reunião agora dia 21 e dia 22 do Fed, que é o Banco Central Americano, para poder ali lidar e conversar sobre esses índices de inflação, sobre essas tomadas de decisão do Banco Central Americano. Até o momento a posição deles é uma posição de que não, essas taxas, essa inflação é transitória, então vamos ver aqui o que vai acontecer, e a gente não acha que vai continuar com uma inflação alta, então vamos segurar a taxa de juros, mas caso eles mudem esse posicionamento, acaba saindo mais recurso da nossa bolsa para ir lá para fora, né? Acaba saindo mais recurso do Brasil para ir lá para fora, porque é melhor você apostar em um país que está pagando mais, um país mais seguro, do que ficar num país de risco que está pagando menos, ou talvez o mesmo tanto, ou muito próximo disso. Então a gente tem que ficar de olho nessa reunião do Fed semana que vem para ver qual que é a resolução deles, ou se mantém dentro do mesmo patamar, né? A China, também a gente viu uma queda bem expressiva aí na bolsa chinesa nos últimos tempos agora, último mês, 2 meses. A gente vê que a China vem caindo consecutivamente. A gente sabe que é uma das grandes economias do país, né? A segunda maior economia do mundo. A gente sabe o potencial que a China tem de produção, de produtividade, porém ela vem sancionando muito as empresas, principalmente de tecnologia na bolsa, e isso está impactando fortemente o mercado, né? Principalmente empresas de veículos tecnológicos. Então, assim, precisamos ficar de olho nisso, porque também está barata a bolsa da China, mas também ainda tem índices de queda, né? Ainda está nesse movimento de queda. A empresa Evergrande, que é a segunda maior incorporadora imobiliária da China,
já se posicionou quanto à preocupação de possível calote. Então isso é preocupante, a gente precisa ficar atento para, se a gente está nesse mercado da China, de repente diminuir posições, né, e esperar ver o que vai acontecer, ou se a gente não tá, possivelmente fazer uma entrada fracionada também para entender esse mercado e ver o que pode ir acontecendo, tá? Em relação à guerra do petróleo, o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, se posicionou de que tá altos preços de gasolina, de combustível, de gás, e o que a Petrobras teria a ver com isso, né? E aí no dia seguinte o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, foi até a Câmara dos Deputados para poder questionar, né, ali, conversar o que estaria acontecendo, tá? E depois ele soltou uma nota se posicionando, falando que não, que a Petrobras não repassa a volatilidade do petróleo para o combustível, que essa volatilidade que está tendo não é 100% da estatal, não é dada à estatal, né? E aí cai naquela questão de novo, se é ICMS do governo, se por estado, né? E o que vem trazendo esse crescimento. Fato é que a gente vê o combustível aí aumentando cada vez mais, e isso impacta para quem vê esse aumento do combustível, impacta no mercado diretamente nas ações. Então a gente tem que prestar muita atenção em relação a isso. A Vale reportou aí também um lucro, mesmo com essa depreciação do minério. Ontem a Vale reportou aí um lucro líquido maior de 7 bilhões de dólares na Vale, dizendo que vai repassar isso para as ações em torno de R$8 por ação, né, próximo a R$8 por ação. Isso dá mais que 9% de rentabilidade pelo preço do papel hoje. Então, em tudo isso a gente precisa estar atento, mas também a gente vê aí que o varejo, né, cresceu em 0,7%, as expectativas é que ele tivesse queda de 0,8%. Então a gente vê que o mercado está andando, a gente está voltando a caminhar, as vacinas estão progredindo, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então a gente vê que o mercado ele está retomando. Então é um ciclo que a gente precisa prestar bastante atenção por conta de todo esse risco que a gente vem passando, mas a gente também não pode deixar de operar, não pode deixar de tratar com muita inteligência, com muita estratégia, cuidar dos nossos investimentos, porque de fato, de repente, é o momento de entrada, é um momento que está mais baixo, é um momento da gente progredir em relação a isso, tá? Para isso, vocês contam com todas as oportunidades que nós temos por meio da RV4, com os nossos assessores. Procure seu assessor, tente entender se sua carteira já está alinhada a isso. De fato, eu acredito que eles já te procuraram, que vocês já estão vendo em relação a isso, de que qualquer oportunidade que vai surgindo, a gente vai acionando, vai passando para vocês, tá? Essas oportunidades de renda fixa que vão surgindo no mercado, de ações, a gente vai passando conforme elas vão surgindo. Tem as operações estruturadas dentro da bolsa que te garantem mais ainda uma margem de garantia mediante as quedas das ações. Então nós estamos trabalhando com todas essas oportunidades. Se você ainda não é cliente da RV4, não tem ainda um assessor, procure o nosso escritório, procure a nossa assessoria, que a gente vai conseguir te direcionar da melhor forma possível em relação a esses movimentos de mercado. E como eu falei, agora é um bom momento para entrada nesses movimentos que nós estamos tendo, tá? E caso você queira ficar informado, queira entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes você vê uma queda na carteira e você acha... Mas assim, precisa entender o que está acontecendo no mercado. Nós temos o canal do RV4 InfoCenter. Conversando com o seu assessor, ele te cadastra lá no RV4 InfoCenter e você pode acompanhar ali dia a dia de uma forma muito mais resumida tudo o que está acontecendo no mercado, tá? Tem o YouTube, onde a gente sempre posta as informações aqui mais relevantes. Nosso Instagram tem um resumo semanal toda semana. Tem as informações que vão passando pra gente aqui, a gente vai passando para vocês aqui quase que diariamente. Tem o Economia Sem Mito, onde você consegue também ter ali bastante conteúdo educacional, tá? Então, assim, temos essas oportunidades, tem oportunidades novas surgindo, a gente sabe, né, a gente vem aí pro mês que vem, a gente tem oportunidades chegando, né, a gente tem aí, vai chegar outubro, tem novembro, a Black Week da XP, que ela sempre faz. Então, assim, estando com a conta aberta, com o seu recurso aqui na XP,
com tudo engatilhado, as oportunidades que vão surgindo nós vamos direcionando. Então é muito importante sempre estar com isso, com o patrimônio, com o que você tem de disponibilidade alinhado com o seu assessor para que a gente possa ir trabalhando com as melhores oportunidades possíveis, tá bom, pessoal? É isso, nosso resumo dessa semana, uma semana um pouco mais turbulenta, como a gente já vem até se acostumando atualmente, mas não deixe de atuar com a gente porque tem oportunidades, tá? Então nos procurem ou nos posicionem, como que estão os seus projetos, seus planos, que oportunidades sempre tem em qualquer movimento de mercado, tá? Então espero que vocês que tenham esclarecido aí como que foi um pouquinho dessa semana. Se ficar com alguma dúvida, nos procure. Qualquer informação nós estamos à disposição, tá bom? Eu agradeço. Um bom final de semana para vocês. Uma boa semana aí para todos, tá bom? Tudo de bom, muita saúde.